Ok. Podemos? Bem, boa noite para todas e para todos. Tem dois meninos aqui, portanto é todos, né? Eu quero inicialmente fazer uma perguntinha. Todos são estudantes de direito ou já formados? Já formados. Eu sou formada. Você está que ano? No quinto. Está praticamente formada, né? Bem, amigos, antes de mais nada, eu quero desejar muito boa sorte a vocês na carreira que vocês estão escolhendo de Defensoria Pública do Estado de São Paulo. É uma carreira muito bonita e uma carreira penosa, porque enfrentam assim, grandes incompreensões por parte dos governantes e por parte de boa parte da sociedade, né? Essa mesma carreira muito bonita. Eu tenho orgulho de dizer duas coisas a respeito da carreira de Defensoria Pública. A primeira é que eu faço questão de constar no meu currículo que eu fiz parte do movimento pela criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Em 2004, 2005, eu era presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Eu sou procurador de Estado já aposentado, né? E eu integrei o movimento pela criação da Defensoria Pública, que até então o trabalho de assistência judiciária era prestado por um órgão da Procuradoria-Geral do Estado, que era a Procuradoria de Assistência Judiciária. E daí houve um movimento muito grande pela criação de um órgão autônomo, que atualmente é a Defensoria. E a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem uma característica que é muito importante vocês levarem em conta. Sob o ponto de vista do alcance do trabalho, sob o ponto de vista da filosofia do trabalho, é a defensoria mais avançada do Brasil. Por quê? Porque a lei orgânica que criou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo em 2005, ela outorga à defensoria não só o trabalho de fazer assistência judiciária, ou seja, assistência em juízo aos necessitados, mas também assistência jurídica em geral aos necessitados, mesmo extrajudicial. E não só aos necessitados individualmente falando, mas a coletividades. Então, a Defensoria Pública de São Paulo, se solicitada, ela pode dar apoio jurídico para movimentos sociais. É a única do Brasil que tem essas prerrogativas. Portanto, é a mais avançada. É a lei assim considerada exemplar no Brasil, né? E outro motivo do meu orgulho em relação à defensoria é que a minha filha é defensora pública. Ela tem 28 anos, ingressou no concurso há 3 anos e está muito feliz na carreira, né? É uma carreira onde se trabalha bastante, uma carreira no qual a remuneração é digna. Ninguém vai ficar rico na defensoria pública, mas as necessidades pessoais e familiares são perfeitamente atendidas porque a remuneração é digna. Ainda mais se considerando a remuneração dos advogados na rede privada, né? Que estão a pão e água, a grande maioria, né? E o tema da nossa aula, então, é direitos humanos. Esse tema é muito amplo, muito vasto. Daria para dar um curso inteiro sobre ele. Então, hoje eu pretendo passar sobre alguns aspectos que eu considero mais importantes para compreender a problemática e o surgimento dos direitos humanos, né? Primeiro, vamos nos entender quanto à linguagem. Há 3 expressões referentes a direitos humanos que têm significados semelhantes, mas não idênticos. É bom discernir. O primeiro é a expressão direitos do homem. Essa expressão diz respeito ao conceito filosófico de direitos humanos. Conceito filosófico que emergiu com o movimento iluminista do século XVIII. Embora a ideia de direitos humanos seja muito mais antiga, como eu vou mostrar para vocês. A segunda expressão é direitos humanos propriamente dito. Essa expressão direitos humanos, ela remete ao direito internacional dos direitos humanos. Ou seja, são aquelas séries de convenções internacionais, de pactos internacionais, de tratados internacionais que estabelecem alguns direitos que devem ser obrigatoriamente concedidos a todos os seres humanos, independentemente do país onde nasceram. E a terceira expressão é direitos fundamentais. Direitos
fundamentais refere-se a aqueles direitos humanos que estão acolhidos numa Constituição Nacional, por exemplo, Constituição Brasileira. De Constituição para Constituição há alguma diferença no acolhimento a direitos humanos, né? Então, direitos fundamentais são aqueles direitos que estão juridicamente positivados na Constituição de um dado país, né? A ideia de direitos humanos, ou seja, de que há direitos que são comuns a todos os seres humanos, pelo simples fato de serem seres humanos, esta ideia é muito antiga na história da humanidade, na história do pensamento filosófico, né? Ela remonta, no mínimo, aos pensadores da Grécia Antiga e da Roma Antiga, né? Na Grécia Antiga, especificamente, é uma corrente de pensamento que mais tarde foi chamada de estoicismo. Essa corrente de pensamento e outros filósofos da Grécia Antiga, elas tinham uma ideia laica de direitos humanos, ou seja, não era religiosa a ideia. Era a ideia de que a natureza exige que certas necessidades dos humanos sejam respeitadas. Por exemplo, a necessidade de alimento, então, o direito humano à alimentação, a necessidade humana de abrigo, o direito humano à habitação, e assim por diante, não é? Ou seja, os pensadores gregos, eles olhando a natureza, eles extraíam da natureza certos direitos que deveriam ser respeitados por todos os humanos. Agora, e mesma coisa entre os pensadores da Roma Antiga, como por exemplo Cícero, né? Com variações pequenas, todos eles acreditavam num direito natural, humano, ou seja, um direito humano vindo diretamente da natureza. Embora, tanto em Roma quanto na Grécia Antiga, tivesse algumas formulações de inspiração religiosa também. Mas o que predominava era o laicismo na concepção de direitos humanos. Agora, no que toca a essa origem histórica dos direitos humanos, filosófica dos direitos humanos, o que tem que se acrescentar é o seguinte, que é o que importa, é que esses pensadores da Roma Antiga, da Grécia Antiga, que falaram em direitos universais do ser humano, eles viviam em que sociedade? Eles viviam uma sociedade escravista, tanto a Grécia Antiga quanto a Roma Antiga. Eram sociedades em que a esmagadora maioria da população vivia sob trabalho forçado e sob castigo corporal, e sem liberdade individual de espécie alguma. Portanto, falar em direitos humanos, naquelas antiguidades, eram frases até bem construídas, pensamentos até bem construídos, mas em cabeças individuais de alguns pensadores. E essas formulações não tinham nenhuma repercussão na sociedade de então. Porque uma sociedade que escraviza as pessoas, que pune fisicamente as pessoas, que não considera os escravos como seres humanos, as sociedades escravistas, todas elas, nenhuma delas considerava os escravos seres humanos. Juridicamente não consideravam seres humanos, né? Eram coisas, eram bens de comércio, podiam ser comprados, vendidos, esmagados e mortos, e isto não era crime. Quer dizer, uma sociedade que pensa e age dessa forma, o que é que adianta falar em direitos humanos? Não adianta nada. O escravismo foi um modo de organização social e um modo de produção social que durou alguns milênios. Em seguida, o modo escravista de produção ele entrou em decadência, com a queda do Império Romano, com o esfacelamento do Império Romano, né, pelas invasões, após as chamadas invasões bárbaras, né, e, como vocês já devem saber, as palavras não são neutras ideologicamente, elas têm um conteúdo, né? Quando se fala as invasões bárbaras, né? Antes se falava assim, expansão do Império Romano, olha que beleza da expressão, expansão do Império Romano. Era uma maneira de ocultar que era um país imperialista, ocupando militarmente outros países e escravizando as populações dos outros países. Agora, quando aquelas populações escravizadas e oprimidas quiseram retomar uma parte, pelo menos, do que Roma retomado deles, agora se fala em invasões bárbaras. Olha que coisa horrível, né? Ou seja, o discurso não é neutro, né? As palavras não são neutras. A história, por via de regra, é escrita pelos vencedores, pelos conquistadores, e, portanto, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser embromado por palavras, né? Mas, enfim, com a queda do Império Romano e o esfacelamento físico mesmo do Império Romano, né,
lentamente surge um novo modo de organização da sociedade, de produção social, em toda a Europa, que em seguida foi chamado de feudalismo. O feudalismo também durou 1000 anos. E o feudalismo, ele conheceu um pensamento religioso que falava em direitos humanos. O cristianismo, basicamente, na sua elaboração feita por São Tomás de Aquino, ele procurou se apropriar do pensamento laico dos gregos em relação aos direitos humanos, né? E deu um jeitinho de combinar o laicismo dos gregos com o pensamento metafísico religioso cristão. Da seguinte maneira, dizendo, não, de fato, os direitos humanos são uma necessidade imposta pela própria natureza aos seres humanos. Porém, quem criou a natureza? Foi Deus. Logo, indiretamente, os direitos humanos são emanados de Deus. Podemos até fazer uma crítica que isso aí é um malabarismo de palavras, mas o que importa neste momento não é esta crítica, mas a constatação de que a Idade Média conheceu uma formulação de direitos naturais do homem que era de origem basicamente religiosa. Mas, novamente, na Idade Média, não importava esta formulação de direitos naturais do homem, fosse ou não fosse religiosa. O que importava é que o feudalismo, assim como antes fora o escravismo, o feudalismo foi um modo de organização da sociedade, de produção social, baseado na desigualdade social e não na igualdade. Nesse ponto ele se equivalia ao antigo escravismo, né? O feudalismo, ele tinha algumas características que é bom a gente se lembrar muito rapidamente, que é o seguinte. Primeiro, a ideia de feudalismo vem da palavra feudo, né? O feudo era a unidade econômica mínima do modo de produção feudal. O feudo equivaleria hoje a uma grande fazenda. Com a diferença de que, durante a Idade Média, a propriedade da terra, a terra era basicamente a única fonte de riquezas, né? E a propriedade da terra, a terra não era encontrada para ser comprada e vendida no mercado. A terra era um privilégio jurídico de dois segmentos sociais, que era o clero, o alto clero da Igreja Católica, de bispo para cima. De bispo para baixo não podia ser proprietário de terra, mas de bispo para cima podia ser proprietário de terra, de feudos, podiam ser senhores feudais. E a nobreza, né? Os nobres, né? O terceiro estado da sociedade, que era a população em geral, que não era nem constituída por nobres nem por padres, eles eram proibidos de ter propriedade fundiária. E com isso o poder econômico da sociedade ficava concentrado na mão do clero, na mão da nobreza. O terceiro estado da sociedade, que não era nem clero nem nobres, a grande maioria desse terceiro estado eram chamados assim estados. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, o restante da população. No terceiro estado, a grande maioria da população era a população agrária e eram chamados servos da gleba. Gleba era a porção de terra que constituía o feudo, né? E eles eram servos da gleba no seguinte sentido, de que eles estavam ligados juridicamente à terra. Eles nasciam naquela terra, viviam naquela terra, morriam naquela terra e não podiam se ausentar daquela terra sem a autorização do senhor feudal. O servo da gleba, ele, ao ser transmitido por herança, a gleba, ao ser transmitida por herança, transmitia junto com ela tudo o que ela continha, os carroções, os bois, as ferramentas e os servos da gleba, né? Os servos da gleba, a condição jurídica e social do servo da gleba só se diferenciava dos antigos escravos no sentido de que, via de regra, o servo da gleba não podia ser vendido separadamente da terra, né? Mas o servo da gleba, assim como o escravo antigo, ele não era sujeito de direitos. Ele não tinha direito algum a reivindicar de ninguém, né? A própria legislação, né, o aparato jurídico do feudalismo, ele era tripartido. Existia um ordenamento jurídico para os religiosos, para os padres, né? Outro ordenamento jurídico
para os nobres, e um terceiro elemento jurídico para pessoas assim, da ralé, né? Que era 95, 97% da população. Havia situações que para nós agora, à distância, parecem até ridículas, de certos comportamentos, quando praticados por alguém do alto clero, tinha uma penalidade leve. Se praticados por nobres, a penalidade era um pouco maior. Se praticado por alguém do povo em geral, podia ser até de morte a penalidade, ou de exílio para sempre, ou prisão perpétua, né? Perda da liberdade individual. Ou seja, não existia a ideia contemporânea nossa de um direito igual para todos. Todos são iguais perante a lei. Esta é uma ideia moderna, né? O feudalismo, portanto, ele conviveu com a ideia de direitos humanos do seu ponto de vista assim, religioso, assim como o escravismo havia convivido com a ideia de direitos humanos do seu ponto de vista laico, né? E tanto no escravismo como no feudalismo, os direitos humanos nunca passaram de fraseologia, né? Nunca tiveram existência social. Por que nunca tiveram existência social? Porque faltava, durante esses milênios que duraram o escravismo e o feudalismo, faltava um sujeito social interessado em reivindicar os direitos humanos, uma classe social, uma categoria social coletiva, né? Enquanto os direitos humanos fossem pensamentos que pulavam em cabeças individuais, tanto da Grécia e Roma, ou na cabeça de alguns padres da Idade Média, não adiantava nada. Era preciso um ator social coletivo para reivindicar e impor os direitos humanos. Ao longo da Idade Média, a Idade Média não foi um período pacífico, assim como o escravismo não foi. O escravismo foi cortado por gigantescas revoltas de escravos, né? O escravismo, eu refiro aqui ao escravismo antigo, né? Ainda não estou falando do escravismo do século XVIII e XIX. O escravismo antigo foi cortado por imensas rebeliões, né? Algumas delas realmente imensas. Por exemplo, a rebelião de Esparta, no século III a.C., conseguiu aglutinar 300 mil escravos e quase ocuparam a cidade de Roma, quase tomaram o poder, né? É claro que isso foi muito pouco contado na historiografia, porque não interessava contar isso, mas alguns relatos sobraram, por isso que nós sabemos hoje em dia, né? Durante o feudalismo também, ao longo dos mais de 1000 anos que durou o feudalismo europeu, eram revoltas e mais revoltas e feudos, né? Toda vez que tinha o que era o servo da gleba exatamente? O servo da gleba era o seguinte: ele não era proprietário da terra em que ele trabalhava. A terra era do senhor feudal. O servo da gleba, ele era obrigado a trabalhar de 3 a 4 dias nas áreas da terra do senhor feudal, cuja produção ia para o senhor feudal, e 2 ou 3 dias em áreas do feudo que o senhor feudal concedia para os servos da gleba trabalharem, né, para a sua subsistência. Além disso, os servos da gleba eram obrigados a uma infinidade de posturas de submissão e até de humilhação, né? Eles eram obrigados a servir nas guerras, e a Idade Média foi um período de guerras intermináveis entre as cabeças coroadas da Europa. Eles eram obrigados a servir nas guerras, né? Como soldados da vida, portanto, pelo senhor feudal. Eles eram obrigados a fazer o trabalho de manutenção das igrejas. Eles eram obrigados a fazer o trabalho de manutenção dos castelos. Tudo isso gratuitamente. Nos castelos do senhor feudal. Eles eram obrigados a trabalhar na manutenção das estradas do senhor feudal, que cortavam o feudo. Eles eram obrigados a, quando produziam um pouco de trigo na sua porção de terra, eles eram obrigados a pagar para moer aquele trigo no moinho do senhor feudal. Para cruzar rios, eles eram obrigados a pagar taxas e passagens para o senhor feudal. E assim por diante, né? Era uma situação de completa submissão econômica, política, social, moral em relação ao senhor feudal. E algumas vezes havia obrigações até inacreditáveis para os olhos de hoje. Por exemplo, existia uma obrigação que vigiou em toda a Europa durante mais de 1000 anos, que era a chamada o direito à primeira noite. O direito à primeira noite é muito simplesmente o seguinte: quando uma moça da aldeiazinha do feudo ia se casar, o senhor feudal, se quisesse, podia reivindicar o direito de passar a primeira noite com a moça. A noite de núpcia não era com o marido, era com o senhor feudal. E esse direito, frequentemente, ele causava revolta, ódio entre os servos da gleba, né? E essas revoltas foram sempre assim, esmagadas, né?
Se fosse contar a história das revoltas de servos ao longo da Idade Média, a gente ficaria uma noite inteira e não terminaria, né? Revoltas imensas, né? E esmagadas em muito sangue sempre, né? Porém, ao longo da Idade Média, mais para o final da Idade Média, começa a surgir muito discretamente um ator social que contemplava as revoltas dos servos da gleba com simpatia, mas prudentemente se mantinha à distância. Esse ator social coletivo ia crescendo devagar, do seu ponto de vista demográfico, era um ator social pequeno, eram poucas pessoas, mas ele estava se enriquecendo e ganhando tanto poder econômico e poder político. Esse ator, mais tarde, entrou para a história com o nome de burguesia. Burguesia porque eles se desenvolveram nos burgos. Burgos era a palavra alemã para designar os pequenos vilarejos que surgiam geralmente em cruzamentos de rotas comerciais. Então surgia ali uma estalagem, surgia ali uma pousada, surgia ali o ferreiro para consertar as ferraturas dos cavalos, para consertar as carroças dos viajantes. Eram os chamados burgos. E quem vivia nesses burgos eram pessoas livres, não eram os servos da gleba. Os servos da gleba não podiam sair da gleba de terra onde eles viviam, né? Então eram pessoas que nunca tinham sido servos da gleba ou que haviam fugido dos feudos e conseguiram ficar livres durante o tempo suficiente para ganhar liberdade. Tem uma instituição do feudalismo cujo eco chega até o direito contemporâneo, o direito brasileiro, que é a instituição do ano e dia. As revoltas de servos da gleba, as fugas de servos da gleba eram tantas que se tornou inviável para o senhor feudal e recapturar os fugitivos. No começo, quando não eram tantas, ele mandava uma tropa, uma milícia que ia recapturar os fugitivos. Mas quando as revoltas cresceram muito, lá pelo século XII e XIII, começou a ficar inviável. Então, eles criaram uma lei derivada do costume que é: se um servo da gleba conseguir manter-se em liberdade por um ano e um dia, ele adquire automaticamente, juridicamente, adquire a liberdade. Não pode ser mais recapturado e devolvido para o feudo, né? Então, nos burgos, haviam pessoas geralmente livres com várias origens dessa liberdade. E, aos poucos, né, uma parte dos moradores desses burgos, dos burgos foram crescendo, se tornando pequenas cidades, e uma parte desses moradores começaram a enriquecer, seja emprestando dinheiro a juros. Isso era uma atividade assim, altamente rendosa. Por que altamente rendosa? Porque era proibida pela Igreja Católica. A Igreja Católica considerava que emprestar dinheiro a juros era um pecado que condenava a alma ao fogo do inferno. E que, portanto, o cristão era proibido de emprestar dinheiro a juros a outro. Quem é que podia emprestar dinheiro a juros? Eram os que não eram cristãos, eram os judeus. Como os judeus já são filhos do demônio mesmo, como dizia a Igreja Católica naquele tempo, então eles podem emprestar dinheiro a juros. E emprestando dinheiro a juros, os judeus urbanos da Europa enriqueceram. Vem daí a origem da riqueza dos judeus urbanos europeus. Acúmulo de capital mediante a usura. E a outra forma de enriquecer desses moradores dos burgos, desses chamados propriamente burgueses, né, era explorando o trabalho individual nos burgos, né, o trabalho dos funcionários das estalagens, o trabalho de consertar arreios, fabricar ferraduras, né, ou seja, já começavam a surgir as primeiras oficinas capitalistas, em que um empregador, mediante salário, tinha sob a sua tutela um conjunto de trabalhadores que eram explorados. Eram explorados porque, se não fossem explorados, quem enriquecia eram os trabalhadores, e não o patrão, né? O conceito de enriquecimento mediante a empresa exatamente esse. Você que se apropria do trabalho produzido pelos seus empregados. Paga um salário e esse salário não remunera toda a riqueza produzida pelos empregados. Porque se remunerasse toda a riqueza, o patrão ficaria eternamente na mesma, né? Essa classe social, a burguesia, por volta dos séculos XV e XVI, já era uma classe muito rica e muito influente em toda a Europa, principalmente na Europa Ocidental. Ela emprestava dinheiro a reis, ela fundou os primeiros bancos da história, foram fundados por esses burgueses, de maneira que no século XV já existia como classe social distinta uma classe chamada de burguesia. Essa classe burguesa
ela, como eu disse, ela via as revoltas dos camponeses com algum interesse, mas à distância. Ela via com algum interesse porque o feudalismo, pelo seu conjunto de leis restritivas, o feudalismo constituía um sistema de empecilhos para o livre enriquecimento da burguesia. Que empecilhos? Primeiro, a instituição da servidão à gleba. Ou seja, na medida que o camponês não tinha liberdade pessoal de ir e vir, então ele não poderia sair da gleba rural para vir se tornar operário urbano. Então havia uma escassez de mão de obra. Os burgueses queriam expandir suas oficinas e tinham dificuldade em encontrar mão de obra, porque a mão de obra estava presa na gleba, estava presa na terra, né? E mais ainda, aquela fragmentação econômica da Idade Média em milhares e milhares de feudos, cada feudo cobrando taxas de passagem, impostos de todo tipo, tornava impossível a formação de um mercado interno estável. Por exemplo, um fabricante de panelas do norte da Europa que quisesse vender essas panelas de ferro no mar Mediterrâneo, ele tinha que atravessar aproximadamente 500 feudos, do norte da Europa até o sul da Europa. Cada feudo cobrando taxa de passagem. No final, a mercadoria estava tão cara que não tinha comprador. Então, o feudalismo era um modo de organização da sociedade e de produção social que não interessava a burguesia, a classe nova, emergente, burguesa. A burguesia conviveu com o feudalismo enquanto deu. Enquanto ela conseguia fazer alianças com alguns reis, né? No finalzinho da Idade Média, teve uma série de reis mais esclarecidos, os chamados déspotas esclarecidos, que conseguiram ter alguma convivência com a burguesia, mas isso durou pouco, não foram em todos os países. O fato é que, por volta do final do século XVI, começo do século XVII, a burguesia percebe que ela não conseguiria maior expansão econômica, a não ser que ela acabasse com o feudalismo. Ou seja, sem desejar, sem querer, a burguesia se torna uma classe revolucionária. Esta própria palavra revolução era uma palavra que a burguesia, pelos seus pensadores, retirou da revolução dos astros, né, da astronomia, impôs e transplantou para a vida social, dizendo que assim como os astros faziam uma revolução no céu, era necessário que os homens fizessem uma revolução na Terra. Porque o feudalismo era um modo de organização da sociedade que condenava a sociedade à mediocridade econômica. Porque a produção no feudalismo era quase toda autossuficiente, né? Os feudos compravam das cidades muita coisa, geralmente sal, alguns artefatos de ferro, alguns tecidos mais finos. O resto era tudo fabricado no próprio feudo, né? Artesanalmente. Ou seja, o feudalismo não induzia a formação de um mercado consumidor. E a burguesia necessitava de um mercado consumidor. Aos poucos, a burguesia sente que ela tem que derrubar revolucionariamente o feudalismo. Por que derrubar revolucionariamente? Porque não tinha outro meio. O trabalho de produzir leis era privilégio da nobreza e do clero. Então, um burguês, por rico que fosse, ele não podia eleger-se deputado, porque não existia uma Câmara de Deputados, né? Ou seja, não existia um caminho legal para o feudalismo se transformar em outra coisa. A burguesia percebe que se a montanha não se move, é necessário nós derrubarmos essa montanha. Só que a burguesia era uma classe social muito pequena, numericamente. E uma revolução social dessa envergadura, como todas as revoluções sociais, ela só acontece com a participação de milhões e milhões de pessoas, né? De uma parte enorme da sociedade. Então a burguesia precisava de um discurso que cativasse a maioria da sociedade, né? Que colocasse a maioria da sociedade, que eram os servos da gleba, de país para país, os servos da gleba constituíam no mínimo 90% da população. A burguesia precisava de um discurso que cativasse esses 90% da população, né? E que colocasse essa população disposta à luta revolucionária, uma luta que podia terminar com a perda da vida, né? A burguesia, enquanto classe social, era uma classe muito tosca, muito frequentemente analfabeta, que se guiava muito
simplesmente pela uma mentalidade contábil de acumulação de riquezas. E, portanto, ela não tinha um discurso próprio. Ela vai buscar um discurso capaz de aonde? Ela vai buscar lá na Grécia Antiga um discurso dos direitos humanos. Através de alguns pensadores, ao longo dos séculos 17, 18 e 19, alguns pensadores sintetizaram, atualizaram para aquela época o velho pensamento greco-romano do direito natural dos homens. Entendeu? Então surge no século 17 e 18 e morre no século 19 o pensamento moderno dos direitos humanos, que era um pensamento induzido e sintetizado pelos pensadores do movimento filosófico que foi chamado de iluminismo, né? Iluminismo por quê? Porque eles acreditavam que o pensamento racional, em contrapartida ao pensamento místico religioso da Idade Média, o pensamento racional poderia iluminar todos os fenômenos, iluminar todos os mistérios, iluminar tudo que estava escondido pelo pensamento místico medieval, né? Então, esse pensamento racional do iluminismo, de recuperar a teoria do direito natural antigo, ela dizia coisas que eram por si só altamente subversivas, altamente revolucionárias. Dizia coisas, por exemplo, o pensamento medieval religioso dizia o seguinte: o poder deriva de Deus. Portanto, lutar contra o rei é lutar contra Deus. É pecado lutar contra o rei, porque o rei só é rei porque Deus assim quis, né? Isso é repetido nos servos da gleba em todas as missas dominicais, né? Para se escapar daquilo era preciso fazer um esforço pessoal muito grande para se libertar daquela ideologia escravizadora da religião, né? O pensamento iluminista da burguesia revolucionária, ela combatia todas aquelas crendices do catolicismo medieval, né? Os pensadores iluministas diziam claramente: o poder tem origem na força, tem origem em Deus. Tem o poder quem conquista o poder, né? Os reis têm o poder porque eles têm a força armada que os sustenta. Se eles encontrarem uma força contrária que os derrube, o poder não será mais deles, será do povo. Surge a ideia do povo, né? Que é completamente ignorada anteriormente, né? E mais, o pensamento iluminista, ele continha algumas reivindicações que soavam como música no ouvido dos camponeses, no ouvido dos servos da gleba. Por exemplo, a ideia de igualdade social, né? Que o pensamento iluminista combatia aquela divisão própria ao feudalismo de primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado, o restante da população. E que o primeiro e o segundo estado tinham o privilégio de nascimento de serem proprietários da terra, portanto só eles enriqueciam. O pensamento iluminista, libertador, né, dizia de forma alguma os seres humanos são todos iguais. Quem nasceu da barriga de uma mulher é igual a todos os demais que nasceram da barriga de uma mulher. Então nós temos que liquidar com todos os privilégios feudais, liquidar com os privilégios dos nobres, privilégios dos padres, e criar uma sociedade rigorosamente igualitária em direitos. Registra essa expressão, cara, é o pulo do gato. Igualitária em direitos iguais, né? Eles não falavam em igualdade social, igualdade econômica, falavam em igualdade jurídica, igualdade de direitos. Já nós vamos ver por que isso é importante. Então, isso aqui para os camponeses é uma música. Outra música para os ouvintes camponeses do discurso do direito natural feito pelo pensamento iluminista burguês dos séculos 17 e 18 era a ideia de liberdade. Para quem não tinha nenhuma liberdade individual, para quem não podia cruzar um rio do limite do feudo sem autorização do senhor feudal, a ideia de liberdade individual é uma ideia realmente encantadora, uma ideia mobilizadora. As pessoas estavam dispostas a dar sua vida na luta pela liberdade, porque eles viviam em ausência absoluta de liberdade. Enfim, com esse discurso socialmente mobilizador de liberdade, igualdade, e para ficar mais bonito ainda, acrescenta a fraternidade, com esse discurso do direito natural, né,
do iluminismo, dos séculos XVII, XVIII, a burguesia europeia deflagra aquilo que mais tarde foi chamado de ciclo das revoluções burguesas. Foi um ciclo de revoluções que varreu toda a Europa Ocidental. Um ciclo de revoluções que destronou reis, ou então submeteu os reis à nova ordem capitalista, né? E pela primeira vez na história, a mudança de um modo de produção para outro foi feita com extrema violência. A ideia de revolução, e de revolução com violência não é atual, não. Não é de comunista, nada disso. É da burguesia. Da burguesia que ensinou o mundo a usar a violência como arma de transformação social. A burguesia, através dos seus pensadores e através dos seus líderes, né? Que guiaram os camponeses da Europa Ocidental na sua luta sangrenta e vitoriosa contra as monarquias absolutas da Europa. E destruíram o que restava de feudalismo, de privilégios feudais, e permitiram que o modo de organização social do capitalismo, hoje conhecido, né, ele pudesse se desenvolver livremente na Europa. Ou seja, o capitalismo e a burguesia nos seus primórdios, a burguesia nos seus primórdios era uma classe revolucionária. E o justnaturalismo, ou seja, a teoria do direito natural, justnaturalismo, direito natural, esta teoria do justnaturalismo foi a ideologia de mobilização social utilizada pela burguesia para levar a cabo vitoriosamente as suas revoluções sociais. E o justnaturalismo, ele se prestava a esse papel, né? Porque pregava para pregar liberdade, igualdade, mesmo que seja só igualdade jurídica num modo de produção como o feudalismo, que é baseado intrinsecamente na desigualdade, é ser revolucionário mesmo, né? Porém, no século XIX, quando completa seu ciclo das revoluções burguesas na Europa Ocidental, ou seja, por toda parte a burguesia havia chegado ao poder, e mesmo onde ela manteve reis, por exemplo, na Europa do Norte, né? Dinamarca, Holanda, até hoje tem reis, Inglaterra, né? Mas foram monarquias que tiveram que aceitar o arcabouço jurídico do capitalismo, ou seja, a regra de que não existe o privilégio de nascimento, o direito é o mesmo para todos, a lei é a mesma para todas, a liberdade é completa, principalmente a liberdade econômica, a liberdade de livre empresa, a liberdade de livre assalariamento, né? Mas no início do século XIX, quando se aceleram os processos das revoluções burguesas na Europa Ocidental, se acelera também o processo de implantação do capitalismo na Europa Ocidental, né? Através de uma série de procedimentos que mais tarde foram conhecidos como Revolução Industrial. A Revolução Industrial no início do século XIX, ela foi um processo de mudança social de uma impiedade sem par, porque ela destruiu violentamente o modo antigo de vida da população rural, expulsando os camponeses que haviam se libertado da servidão à gleba, mas que eles não ganharam terras para trabalhar, e eles foram expulsos violentamente das terras, para que as terras fossem destinadas a pastagem, a plantações de algodão, né? E os trabalhadores foram empurrados para as cidades europeias, onde se transformaram em trabalhadores, em proletários urbanos, né? E vivendo em condições assim muito piores do que aquelas condições em que eles viviam na gleba feudal. Porque na gleba feudal, bem ou mal, eles tinham do feudo, eles tinham direito a um pedacinho do feudo para cultivar alimentos para sua subsistência familiar. Então, pelo menos fome, eles em regra não passavam, né? E eles pelo menos tinham um teto, né? E tinham seus animais de criação, uma vaquinha, um carneirinho, galinhas, porcos, né? De repente, ele é expulso de tudo isso e empurrado para uma favela na periferia de Londres. Favela mesmo, igual a favela brasileira, né? Talvez não igual, porque lá é mais frio, então a favela não pode ser exatamente igual, tem que ser mais guarnecida, mas eram favelas, com terríveis condições sanitárias, esgoto correndo no meio da rua, sem ter água corrente para beber, né? Para trabalhar em troca de alguns shillings, né? Um salário miserável,
uma jornada de trabalho brutal, de 16, 18 horas por dia. Quando o servo da gleba, a jornada de trabalho dele era obedecer o ciclo da natureza. Quando clareava o dia, ele voltava a trabalhar. Quando escurecia, era a hora de repouso. Com o capitalismo, não tem essa não. Quer aceitar o emprego? Se submete à jornada de trabalho que o patrão impõe. Jornadas de trabalho extenuantes, trabalho infantil. Há relatos históricos aí, consistentes de crianças com 5 anos de idade trabalhando em minas de carvão subterrâneas. Né? Ou seja, essa fase de acumulação primitiva do capital, de enriquecimento inicial da burguesia no capitalismo, é uma fase de uma impiedade social muito grande e é uma fase em que começa pela primeira vez a desabrochar a consciência de classe entre os trabalhadores urbanos, a consciência de classe do proletariado. Assim como 300 anos antes havia desabrochado a consciência de classe da burguesia, porque sem essa consciência ela não se transformaria numa classe revolucionária, né? Ela precisava ter consciência que ela era uma classe separada das outras classes e que ela tinha interesses próprios, diferentes dos interesses das outras classes. Assim também no século XIX começa a nascer na Europa a consciência de classe do proletariado. O proletariado são os trabalhadores assalariados, né? É o nome que se dá aos trabalhadores assalariados. Começa a surgir uma consciência de classe. Eles começam a perceber que certas palavras, certos conceitos pelos quais eles haviam se batido e dado a vida, tinham um significado para eles que era diferente do significado para a burguesia. Por exemplo, a palavra igualdade. Para o trabalhador que veio da zona rural e quer jogar na zona urbana, a ideia de igualdade, obviamente, era de igualdade social, não de desigualdade social. Pouco lhes adiantava a igualdade jurídica, a igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei, porém alguns se banqueteiam e outros vivem à míngua. Realmente, para os trabalhadores urbanos dos primórdios do capitalismo, a igualdade pela qual eles se batiam era a igualdade social. Da mesma forma, a liberdade. Eles ganharam a liberdade jurídica, a liberdade pessoal de ir e vir, sem dúvida. Mas pouco uso eles podiam fazer dessa liberdade se eles viviam à beira da miséria econômica. Né? No início do século XIX, começa a haver uma outra mudança interessante de ser registrada e de se compreender na história dos direitos humanos, que é o seguinte: a burguesia aos poucos abandona o discurso dos direitos naturais, abandona o discurso do iluminismo, do justnaturalismo, do direito natural. Por quê? Porque este discurso era um discurso revolucionário. Ele servia para a burguesia revolucionária na sua luta contra o feudalismo. Uma vez que a burguesia se torna a classe dominante nos Estados europeus, este discurso tinha que ser arquivado, porque era perigoso continuar utilizando esse discurso. Era perigoso, porque os novos oprimidos, os novos explorados, podiam se apropriar desse discurso, como de fato já estavam se apropriando. Né? Então a burguesia, gradativamente, ela vai transitando do discurso dos direitos humanos para o discurso de um pensamento filosófico que estava nascendo, que era o chamado positivismo, que teve vários pensadores. O mais notável deles foi Auguste Comte, um francês, né? E por que a burguesia vai se apropriando do positivismo? Porque o positivismo é um discurso não era um discurso irridente, não era um discurso da revolta, mas era um discurso do conformismo social. O Auguste Comte, ele fez o seguinte: ele transpôs certos métodos próprios das ciências naturais, transpôs para as ciências sociais, e com isso ele domestica as ciências sociais. Já exemplifico. Nas ciências da natureza, por exemplo, um geólogo, um biólogo, um botânico que vai estudar um animal novo que foi descoberto, ou uma rocha, ou uma planta, você tem que estudar esses objetos com leveza de espírito, sem ideia preconcebida, senão não chega a nada, concorda? Então o geólogo vai analisar uma rocha sem ideias preconcebidas. Eu quero saber do que é composta essa rocha, eu quero saber essa nova forma de vida, se é animal, se é vegetal, o que é, né? Ocorre que, ao transpor esse discurso da objetividade científica, do distanciamento e da neutralidade para as ciências sociais, você faz uma transposição que é indevida. Por quê? Porque em ciências sociais isso não existe objetos neutros em si. A sociedade, todas elas, ela é dividida entre interesses
diferentes e frequentemente interesses contraditórios. De tal maneira que você não consegue ter a neutralidade de análise que você tem na geologia. Dou um exemplo concreto. Por exemplo, na área do direito, a nossa área aqui, o Augusto Comte e os positivistas em geral, eles defendiam que se tem que se analisar uma norma jurídica com objetividade, neutralidade e distanciamento, sem nenhuma análise de ordem moral. Se aquela norma é legítima socialmente, se ela não é legítima socialmente. De tal maneira que o positivismo jurídico ele se adapta até ao nazismo. Se adapta até ao nazismo, porque a função do jurista positivista é interpretar o significado de uma norma e aplicá-la na sociedade. Nunca julgar a norma. Nunca fazer uma análise moral da norma, uma análise da legitimidade da norma. Ou seja, é simplesmente interpretar e aplicar. Ou seja, o jurista positivista, o pensamento positivista no direito, ele forma uma legião interminável de pensadores juristas, de juristas submissos, completamente submissos. Esta ainda é, nos dias de hoje, o pensamento predominante nas faculdades de direito que vocês todas fizeram e que eu fiz. Pensamento predominante em teoria geral do direito, em filosofia do direito, né? E nas várias ramificações especializadas do direito, é o seguinte, para vocês estudantes aqui, para compreender o que está escrito no código, o que significa as expressões e como aplicar adequadamente o código. Se vocês querem criticar o código está mal feito, o código é ilegítimo, o código é injusto, o código favorece quem já está muito favorecido e pisa na cabeça de quem já está muito humilhado, isso não é discussão para sala de aula de direito. Vocês querem conversar isso? Vão fazer curso de ciências sociais e outro curso. Direito não. Direito é interpretar a norma e aplicar a norma. Esse é o pensamento juspositivista. Portanto, da submissão completa à lei existente. É por isso que a burguesia ocidental, a partir do século XIX, abandona o discurso dos direitos humanos, do justnaturalismo, que era um discurso até romântico, né? Mas um discurso que levava à transformação social, e ele se apropria do discurso do juspositivismo, que domina até hoje o pensamento jurídico nos países capitalistas, né? No início do século XIX, à medida que a burguesia se apropriava do pensamento positivista, começam a surgir pensadores ligados à classe operária que começam a perceber o seguinte: a burguesia que nos guiou na revolução contra o feudalismo, hoje ela não está interessada em transformação social nenhuma, porque hoje ela é classe dominante no Estado e na sociedade. E assim como a burguesia toma consciência dos seus interesses de classe, nós trabalhadores temos que tomar consciência dos nossos interesses de classe, que são diferentes dos interesses da burguesia. E nós temos que compreender qual é a transformação social que nos interessa, a nós, como maioria absoluta da humanidade, né? Aí os trabalhadores começam a dar os primeiros passos independentes do pensamento da classe burguesa dominante, né? Muito errando, caindo, se confundindo, né? Ainda muito ligado no discurso de direitos humanos, né? Sem perceber que as limitações que o discurso de direitos humanos tinha, porque tem limitações, porque o discurso de direitos humanos ele vai até a igualdade jurídica, né? Ele não vai até a igualdade social. Ele não chega até a contestação da desigualdade existente na sociedade, né? Mas, enfim, assim, vitimados, os trabalhadores europeus, vitimados pelas desgraças da Revolução Industrial, eles começam um processo social de rebelião espontânea, né? E teve várias fases assim, né? Uma das mais conhecidas, né, na história é do movimento dos luditas, que é os trabalhadores que, indignados com o crescente desemprego decorrente da automação industrial, né? Da produção de mercadorias feitas por máquinas, né? Nas primeiras décadas do século XIX, eles, assim, de uma maneira um tanto ingênua, acreditavam que o problema do desemprego era porque existiam máquinas, né? Então, eles patrocinavam ondas de destruições de máquinas, né? Incendiar fábricas, né? Achando que era possível interromper a produção por máquinas e fazer a tecnologia da marcha ré e voltar à produção artesanal, manual, de
décadas atrás, né? Claro que não deu em nada isso, eles foram violentamente reprimidos, condenados a pena de morte às suas lideranças, né? Em seguida surge um outro movimento muito, muito simpático, que também não deu em nada, e que mais tarde foi conhecido como socialismo utópico ou socialismo romântico. O socialismo utópico ou romântico foi certos pensamentos, foram certas ideias desenvolvidas por pensadores europeus. Os três mais conhecidos foram Saint-Simon e Fourier, na França, e Owen, na Inglaterra. Eles, guardadas as diferenças entre eles, eles diziam mais ou menos o seguinte: eles já abdicavam do discurso grandiloquente dos direitos humanos, né, que pregavam a sociedade, a liberdade, a igualdade, e eles pegavam o resultado desse discurso, analisavam concretamente no que tinha dado esse discurso. Tinha dado em terrível desigualdade social, dado em miséria social maior do que a miséria que existia no feudalismo, em sofrimento maior do que o sofrimento durante o feudalismo, né? E jornadas extenuantes, né? A mulher nesse processo todo não contava enquanto ser humano. Vocês não eram ser humano ainda no primórdio do século XIX. Não tinha nenhum ordenamento jurídico do mundo que dizia que vocês eram seres humanos, entende? Vocês estavam inteiramente submetidos à ordem dos maridos e dos pais, dos irmãos, né? E então os pensadores, que depois foram chamados de socialistas utópicos ou românticos, eles achavam o seguinte: que o capitalismo é tão injusto, é um modo de organização social tão desprezível, tão obviamente, tão ululantemente mal, tão intrinsecamente mal, porque ele não permite o desenvolvimento da igualdade humana para a maioria dos humanos, né? Que era preciso escapar disso. Então eles propunham a criação de socialismo utópico, de colônias coletivas e igualitárias, onde o trabalho fosse realizado por todos e o resultado do trabalho coletivo fosse distribuído para todos conforme as necessidades de cada um. E que, portanto, nessas colônias não existiria a diferença de classes que tem no capitalismo, né? E que as pessoas seriam mais felizes, se realizariam, porque o trabalho que elas realizariam não era trabalho alienado como era no capitalismo, porque você trabalha para um patrão, não para você, né? Portanto, é um trabalho alienado do seu próprio ser. E que eles acreditavam, assim, de corpo e alma, de coração, que este modo de organização social dessas colônias era moralmente tão superior ao capitalismo que aos poucos as pessoas iriam aderindo a essas colônias, as colônias iam se multiplicando até que se tornaria maioria, até que todos, até os burgueses, se converteriam às colônias. Claro que essas colônias foram um fracasso, porque não é possível a sobrevivência de ilhotas de comunismo cercadas por um maremoto de capitalismo, né? As colônias foram boicotadas pelos comerciantes, por governantes, e acabaram todas indo à falência e fechando. Porém, o pensamento do socialismo utópico teve o enorme mérito de inaugurar a crítica moral ao capitalismo, demonstrando, com textos poéticos maravilhosos, que o capitalismo era imoral, que o capitalismo é intrinsecamente ruim, que o capitalismo é injusto, e mais, que não é possível consertar o capitalismo, porque o capitalismo se baseia na exploração do homem pelo homem, assim como foi o feudalismo, assim como foi o escravismo. E assim como não era possível consertar o escravismo, a não ser abolindo-o, assim como não era possível consertar o feudalismo, a não ser abolindo-o, não é possível consertar o capitalismo sob o ponto de vista humano, não é possível. É preciso abolir ele e substituí-lo por um modo de organização social realmente fraternal, né? Esta crítica moral foi importantíssima, porque ela até então não havia sido feita. E os socialistas utópicos, eles, embora eles já notaram, eles não tinham um projeto propriamente político de transformação da sociedade, né? Eles não propunham, vamos tomar o poder e transformar a sociedade. Eles propunham, vamos criar colônias. E as pessoas vão aderir a essas colônias. Era uma coisa que lembrava contemporaneamente o movimento dos hippies, só que é muito mais seriedade do que o movimento dos hippies, né?
E eles tiveram, nos seus escritos, que foram muitos, eles tiveram algumas percepções geniais, né? Por exemplo, o Fourier, um pensador francês, socialista utópico, ele, com todo direito, ele pode ser considerado o antecessor do movimento feminista no mundo, porque ele percebeu o seguinte, que as sociedades, quanto mais desvalorizavam a mulher e o trabalho da mulher, mais desvalorizado era o trabalhador em geral e o trabalho em geral. Ele cunhou uma frase que a melhoria e o bem-estar da mulher em cada sociedade é o barômetro para a gente avaliar a sociedade inteira. Não é possível melhorar uma sociedade sem melhorar a condição da mulher nessa sociedade. E para aqueles tempos que a mulher era considerada objeto, era uma coisa revolucionária, né? Teve outro, o Owen, o inglês, né? Ele era um homem da mais alta burguesia inglesa. Mas é dessas coisas, né? Às vezes numa classe surge uma pessoa que se torna traidora da sua própria classe, né? O Owen foi um traidor da classe dele, da burguesia, porque ele, pelos sentimentos cristãos que ele tinha pena dos trabalhadores que estavam vivendo aquela miséria, naquelas jornadas extenuantes, sem perspectiva nenhuma, nem mesmo política. Por que eu digo nem mesmo política? Porque o voto em todo mundo era censitário. A Revolução Francesa, que foi a revolução mais radical que a burguesia já fez, ela teve, grosso modo, 3 fases. A primeira fase, que produziu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Constituição Francesa de 1791. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, esse título refletia o pensamento, né? Eles refletiam o que existia na sociedade. Na sociedade existia o homem na sua esfera civil, ou seja, o homem que trabalha, que tem família, que vive na sociedade real, no dia a dia, e que às vezes ele é cidadão, no sentido que ele pode exercer direitos políticos, né? A Constituição Francesa de 1791, a Constituição Revolucionária Francesa de 1791, ela instituiu o voto censitário, ou seja, antes de cada momento eleitoral, faz-se um censo, não demográfico, mas sim um censo de riqueza e de propriedade. E só tem direito de voto, de votar ou de ser votado, quem está acima de um certo patamar fixado pela lei, patamar de riqueza, propriedade ou renda. De tal maneira que, na prática, só a burguesia votava, ou podia ser votada, né? Há estatísticas contundentes a esse respeito, tipo assim, menos de 5% da população francesa tinha direito de voto, entende? Então, nem sequer o direito de voto, o direito de participar da vida política era concedido aos trabalhadores, né? Ou seja, a burguesia ela não nasce como uma classe democrática. Essa é uma ilusão que até hoje é difundida. A burguesia nasce como classe, no máximo, republicana, né? Mas o ideal político da burguesia nascente, mesmo da burguesia revolucionária, era uma república de ricos, em que os pobres ficassem completamente excluídos. Esse era o ideal jurídico e filosófico da burguesia nascente. Em seguida, a França passa por uma segunda fase revolucionária. Eu vou me deter a falar só da Revolução Francesa e muito rapidamente, não vai longe à noite, né? Embora eu adorasse falar sobre a Revolução Francesa, porque é uma lição política após outra na Revolução Francesa. Teve uma segunda fase da Revolução Francesa que a Revolução estava prestes a ser derrotada pelas monarquias do restante da Europa. As monarquias do restante da Europa, ao verem a monarquia francesa ser derrubada do poder, ao ver as terras da monarquia serem expropriadas sem indenização para a reforma agrária, é outra bobagem que se fala hoje, né, que a reforma agrária é coisa de radical, que é nada. A reforma agrária é uma palavra da burguesia revolucionária europeia. E por onde ela tomou poder, na Europa toda e nos Estados Unidos, a burguesia a primeira, não a segunda, a primeira coisa que a burguesia fez foi fazer reforma agrária, geralmente radical, geralmente sem indenização. Para quê? Para criar um mercado interno de pequenos proprietários rurais para consumir os produtos das indústrias urbanas. Percebe? É uma palavra de ordem perfeitamente burguesa, perfeitamente capitalista. Só a classe dominante brasileira, que é muito atrasada mesmo,
é que ela não percebe que até para o capitalismo a reforma agrária seria boa, entende? Impulsionaria o mercado interno, criaria uma grande classe de consumidores rurais, né? Mas então, continuando, houve um certo momento que a França estava cercada por exércitos estrangeiros e a Revolução Burguesa estava em vias de faz a burguesia revolucionária de então, ela faz uma coisa muito hábil, ela permite que os trabalhadores passem a portar armas de fogo, que até então portar armas de fogo era privilégio só da nobreza, né? Então ela faz a conscrição universal para o exército francês. Até então os exércitos eram exércitos mercenários, exércitos assalariados. Daí a burguesia francesa, na segunda fase da Revolução Francesa, sob a liderança do Comitê de Salvação Pública, do Robespierre, né, que era o liberal mais radical, né, ela convoca todo o povo para defender a Revolução Francesa. E o que acontece? Todo o povo vai para defender a Revolução Francesa. Porque agora eles tinham por o que lutar. As terras da Igreja Católica, a Igreja Católica era a maior proprietária de terras na França. E ela se opôs brutalmente à Revolução. Inclusive o Papa da ocasião lança um documento dizendo que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão era um documento ímpio e pecaminoso. Né? A Igreja incendeia uma insurreição de agricultores contra a Revolução. A Revolução, ela deflagra uma contra-revolução armada violentíssima na região da Vendée, na França, né? Para tentar impedir que a Revolução se consolidasse. Ou seja, a Revolução, portanto, não tinha nada que agradar a Igreja Católica. A Igreja Católica era inimiga da Revolução, né? Então a Revolução, ela expropria sem indenização todas as terras da Igreja Católica e destina essas terras para a reforma agrária. Então aqueles camponeses que até ontem tinham que permitir que as suas filhas fossem passar a primeira noite do casamento com o senhor feudal, agora essas famílias eram proprietárias daquelas terras. Elas tinham que defender. E assim foi. Em meados de 1792 para 1793, o exército francês, assim popularizado pela conscrição universal, consegue expulsar todos os exércitos estrangeiros que estavam invadindo a França. Os exércitos chegou num ponto que os exércitos estrangeiros das monarquias europeias, da Inglaterra, da Prússia, dos principados papais na Itália, né, da Áustria, da Hungria, todos esses exércitos já haviam ocupado 4/5 do território francês. 4/5. Seria como se ocupando no Brasil só restassem os estados do sul, só do Paraná para baixo, o resto está tudo ocupado por tropa estrangeira, né? Mas os exércitos democratizados pelo ingresso do povo conseguem expulsar os exércitos invasores estrangeiros. Não só expulsar, como consegue iniciar uma política de ocupação de territórios estrangeiros limítrofes, inventando uma doutrina militar das fronteiras naturais, né? Bom, a fronteira da França passava por aqui, mas logo aqui tem uma serra que é a fronteira natural, então a França agora vai ter essa serra. Aqui passava por aqui, mas tem um rio lá, não, então é até o rio que vai ser. E assim a França começa a expandir suas fronteiras. A França, a partir daí, passa a ser um país não mais invadido, mas um país invasor. Não um país sob cerco e ameaça de aniquilamento, mas um partido que começa a espalhar a revolução burguesa por toda a Europa, destituindo as cabeças coroadas de todo lado, extinguindo com o feudalismo, libertando os servos da gleba em toda a Europa, né? Ou seja, fazendo a revolução burguesa em toda a Europa, né? Com isso a burguesia inventa o conceito de internacionalismo, um conceito que já vai ser importante para os trabalhadores. Assim como o capitalismo não pode triunfar num só país que continua cercado por monarquias feudais, né? É preciso internacionalizar o capitalismo. Essa ideia da necessidade de internacionalizar seria aproveitada pelos socialistas mais tarde, né? E ocorre assim que
que passa o perigo das invasões estrangeiras, no auge dessa segunda etapa da Revolução é produzida uma outra Constituição, a Constituição Francesa de 1793, que foi a Constituição mais avançada que a humanidade havia conhecido até então. Por quê? Porque ela permitia um voto universal masculino. Não vamos vocês se animar ainda não, viu? Era voto universal masculino, porque as mulheres não eram consideradas sujeitos de direitos. Mas permitia, portanto, que os trabalhadores votassem. Ela instituiu pela primeira vez o embriãozinho de direitos sociais, falando que o Estado providenciará amparo para os velhos e para os doentes. Era um embrião de direitos sociais, que até então os direitos humanos eram basicamente os direitos civis, né? Igualdade civil de todos, ou seja, igualdade de todos perante a lei. Não tem leis diferentes para pessoas diferentes. Ou seja, direitos civis. Era basicamente o que eram os direitos humanos até então, né? E os direitos políticos ainda não eram universalizados, porque o voto era censitário, né? E direitos econômicos sociais não existiam. No entanto, aquela Constituição, ela ensinou a ideia de direitos sociais. Só que essa Constituição, que é um texto interessante, você viu até hoje, no final dizia que esta Constituição, de 1793, ela só entrará em vigor quando a França não estiver mais em guerra. Bom, a França ficou 20 anos em guerras, né? E depois vem Napoleão Bonaparte, que foi o grande responsável por a expansão mesmo da Revolução Burguesa Francesa por toda a Europa, né? Bonaparte é o herói revolucionário da burguesia mundial, até hoje, né? E então essa Constituição mais avançada, mais progressista, nunca foi implantada. Até que em 1815, com a derrota final de Napoleão, inicia-se um período que foi conhecido, um período de 15 anos, conhecido como período da restauração política, em que as cabeças coroadas derrubadas por toda a Europa retomaram o poder. Então é um período de grande reação política, né? Um período assim, de um obscurantismo muito grande, em que os padres pregavam que todas as máquinas impressoras fossem quebradas, porque imprimir livros é uma coisa muito perigosa. E eles tinham razão, é muito perigoso mesmo, né? Eles pregavam que não se imprimisse nada, por algum tempo indefinido, né? Mas, apesar da reação que caracterizou o período da restauração política, foi de 1815 até 1830, mas o capitalismo não perdeu terreno, porque as relações capitalistas de produção já estavam solidamente implantadas, baseadas basicamente no trabalho assalariado, né? Porque os feudos tinham sido destruídos, todos eles, pelo Napoleão, né? E o trabalho assalariado floresceu rapidamente, e a burguesia floresceu mais ainda, né? Eu dizia então que teve o socialismo utópico ou romântico, né? Que foi uma reação utópica, né? Romântica mesmo, ao capitalismo, que ela não propôs propriamente uma solução, uma proposta política de transformação da sociedade, porque propunha que as pessoas ficassem nas suas fazendas coletivas igualitárias, né? À medida que essa proposta se mostra inviável, resta, dizia eu, como herança teórica e filosófica do socialismo utópico romântico, a crítica ao capitalismo. Em alguns casos, essa crítica foi levada tão a sério que criou verdadeiros heróis. Owen, como eu dizia para vocês, era um rico industrial inglês, né? Um homem da mais alta burguesia, que, sensibilizado pelo seu sentimento cristão, sensibilizado com aquela desigualdade social, com aquela miséria, com aquela prostituição, com a mendicância das crianças, aquilo feria a sensibilidade dele, social, que ele resolve fazer um experimento ousado para a época, que ele não sabia no que ia dar. Com o dinheiro que ele tinha da fortuna pessoal, ele compra uma fábrica de tecidos na comunidade miserável de New Lanark, que ficava na Escócia. Era uma comunidade miserável e que tinha uma fábrica, que ele compra a fábrica de tecidos. Daí ele introduz algumas modificações nas relações dele, patrão, com os empregados, que na época horrorizaram todo mundo. Por exemplo, ele reduz a jornada de trabalho de 16 horas por dia para 12 horas por dia. Aquilo foi um horror. A Europa inteira ficou horrorizada com aquilo, né?
Outra coisa que ele fez, ele percebeu que o salário era muito baixo, então as mulheres também precisavam trabalhar. Mas as mulheres não podiam trabalhar, porque naquele tempo as mulheres tinham muitos filhos, não tinha com quem deixar filhos. Então ele inventa a ideia de creches. Um espaço físico na própria fábrica, onde as mulheres podiam deixar as crianças, e alguns funcionários da fábrica, ficavam tomando conta das crianças. E se a mulher estivesse amamentando, ela podia de tempos em tempos lá amamentar os filhos. E várias reformas assim faz na relação patrão-empregado. Outra coisa que ele faz é o seguinte: ele abole na comunidade de New Lanark, ele abole a circulação de dinheiro, papel moeda. E ele entrega para os trabalhadores não uma quantidade em dinheiro, mas cupons de horas trabalhadas. Você trabalhou tantas horas nessa semana, você trabalhou tantas horas, assim por diante. E com aqueles cupons eles podiam, no armazém da fábrica, retirar tudo que eles necessitavam, né? Gêneros alimentícios, roupas, medicamentos, calçados, o que precisasse. E a Europa toda acompanhando essa experiência com total descrédito, com total descrença. Mas enfim, era um rico que estava distribuindo o seu patrimônio, né? Um rico de alma boa, né? Não tem problema nenhum. Um ano depois desse experimento ter começado, o Owen, ele faz os cálculos e ele não acredita no resultado dos cálculos. Ele refaz todos os cálculos, refaz uma terceira vez. Porque ele percebe o seguinte, que reduzindo a jornada de trabalho, melhorando o salário e criando creche para as trabalhadoras, ou seja, tudo isso são despesas para o empregador, né? No entanto, o lucro que aquela fábrica estava dando havia triplicado em um ano. A produtividade dos trabalhadores tinha aumentado brutalmente em relação à produtividade anterior a essas medidas. Mais ainda, ele percebeu que na comunidade de New Lanark, o alcoolismo, que era endêmico entre os operários ingleses no século XIX, tinha desaparecido o alcoolismo. São casos individuais, mas enquanto problema social tinha desaparecido. Outra coisa que tinha desaparecido é a violência entre os operários. Ou seja, não precisava mais polícia na comunidade de New Lanark. Os operários trabalhavam satisfeitos, morrendo de medo de perder aquele emprego, porque não existia em toda a Europa um emprego melhor do que aquele. Produziam muito mais do que produziam antes. Ou seja, ele percebe que a reforma social sob o capitalismo é muito progressista. Reformar a sociedade, mesmo sem abolir o capitalismo, é muito progressista, porque aumenta a produtividade, aumenta o bem-estar social e melhora as relações de classe na sociedade. Ou seja, ele é considerado o pai do reformismo moderno, não do revolucionarismo, do reformismo moderno, né? Só que ele era um homem muito honesto, muito inteligente, que podia parar por aí e ficar conhecido como o pai do reformismo moderno, o pai da social-democracia moderna, né? Vamos melhorar o capitalismo, mas mantê-lo na essência. Ele podia parar por aí, mas ele era um homem muito íntegro, intelectualmente muito íntegro, muito honesto. Ele continua fazendo os cálculos e mais cálculos, comparando a produtividade da fábrica de outras fábricas que estavam em patamar igual que a fábrica dele estava há 50 anos atrás. E daí ele chega a uma conclusão seguinte: olha, sem os trabalhadores, nenhuma fábrica produz nada e muito menos o empregador lucra. Sem o empregador, uma fábrica pode funcionar tão bem como estava funcionando até então e os trabalhadores não sentirão falta de patrão. E quanto melhores forem as condições de vida dos trabalhadores, em vez de diminuir a produtividade, aumenta a produtividade dos trabalhadores. Só que quando ele falou e escreveu estas coisas, ele deu o passo fatal. E se até então ele era visto como um rico de alma boa, que tem dó dos pobres e quer fazer caridade, a partir desse momento ele passa a ser visto como um elemento subversivo, perigoso, ameaçador, e o muro de silêncio se ergue na imprensa europeia contra ele, as críticas se avolumam, ele é objeto de boicotes econômicos e mais boicotes econômicos,
fazem de tudo para levar a fábrica de Nil lá, né, que há falência, porque aquilo era um mau exemplo que não podia prosperar. E o Owen, ele podia, em todo esse momento dessa jornada, ele podia voltar atrás, né, para preservar os seus interesses de classe, a sua fortuna, mas não, ele vai à miséria. Ele é um dos homens mais ricos da Inglaterra, ele vai à miséria. Mas mantém de maneira muito íntegra as suas ideias, a defesa dos direitos dos trabalhadores, e dedica o restante da sua vida organizando sindicatos de operários, ligas de ajuda mútua dos operários, e se transforma num herói da classe operária inglesa, como é até hoje. Hoje a Inglaterra tem status e mais status para o Owen, né? É o precursor do socialismo moderno. Chega na década de 1830, as experiências do socialismo utópico ou romântico já estavam em fase de esgotamento, né? E surge na Inglaterra a primeira experiência de um movimento operário organizado para reivindicar direitos, que foi o que se chamou mais tarde de cartismo. Por quê? Porque eram operários urbanos e rurais que se organizaram para reivindicar 5 direitos ao parlamento inglês, inclusive o direito de voto masculino, viu? De voto masculino. E reivindicavam melhorias salariais, melhorias sociais de maneira geral. Escreveram uma carta, assinada por milhares de trabalhadores, e entregaram essa carta ao parlamento, né? E como o movimento cresceu, então fez pressão. Qual foi a resposta a esse movimento, a essa pressão? Dou um pirulito para quem descobrir. Foi a repressão e mais repressão, porque era só assim que a burguesia sabia até então tratar as reivindicações dos trabalhadores, né? E flagrou uma onda de repressão ferocíssima, né? Condenando à morte todos os líderes do movimento cartista. Isso no final da década de 30, 1838. Daí nós chegamos na década de 1840, uma década muito importante para os direitos humanos e para as lutas dos trabalhadores em geral. Porque na década de 1840 começaram a escrever em jornais europeus dois jovens brilhantes que muito em breve iriam se tornar conhecidos como os dois seres humanos mais odiados pela burguesia mundial. O nome deles foi Karl Marx e Friedrich Engels. Eles se conheceram de origens diferentes. O Engels era da alta burguesia inglesa, né? Proprietário de fábricas de fiação e tecelagem, e o Marx era da classe média, não chegava a ser pobre, classe média mesmo, né? E embora tenha uma formação intelectual, familiar, assim, muito abrangente, né? E eles analisam as experiências do socialismo utópico e percebem, não dá certo aquilo. É necessário fazer uma proposta propriamente política de transformação da sociedade como um todo. Não adianta construir fazendinhas aqui para a gente brincar de igualdade social, né? Eles analisam também a experiência dos trabalhadores do movimento cartista. E eles, tirando lições dessas duas experiências, eles desenvolvem uma proposta socialista própria deles, né? Que é baseada no pensamento que não é original deles, mas eles se apropriam desse pensamento e o desenvolvem, que é o pensamento de que o capitalismo está inevitável, inapelavelmente cindido por classes sociais de interesses antagônicos. Que burguesia e proletariado se excluem mutuamente enquanto classes sociais, né? Que a burguesia só se desenvolve, só enriquece se puder explorar os trabalhadores. E os trabalhadores só conseguirão sua libertação social se eles conseguirem uma proposta social em que eles não sejam mais explorados. Aí é que nasce o pensamento socialista moderno, contemporâneo, né? E o Marx, naquele momento, ele faz uma crítica muito importante à ideia de direitos humanos. Essa crítica aparece em algumas obras. Ele começa por um texto de juventude chamado A Questão Judaica. A questão judaica é o seguinte, porque até então os judeus não tinham direitos políticos na Europa inteira, porque a Igreja Católica considerava que os judeus eram filhos do demônio, porque tinham matado Cristo, essa coisa que nós sabemos já, né?
E os judeus estavam fazendo uma luta para ganhar direitos políticos, para ganhar igualdade perante as outras religiões, né? Não serem discriminados por causa da religião que eles tinham, né? E o Marx, ao analisar essa luta, claro que ele se coloca a favor da igualdade jurídica dos judeus perante os não-judeus, né? Era uma bandeira minimamente democrática, né? O Marx era judeu, mas ele não era religioso, ele era ateu, né? E, então, ele faz essa análise na questão judaica, da legitimidade da reivindicação dos judeus religiosos europeus. E o mais importante desse texto é a parte central dele, em que ele, ao tratar dos direitos humanos, porque, afinal de contas, a reivindicação dos judeus era uma reivindicação baseada não em direitos humanos, né? Ou seja, eles queriam a mesma igualdade que as demais religiões. Então, Marx passa a tratar dos direitos humanos fazendo uma crítica dos direitos humanos, né? Uma crítica muito importante, porque progressista. Ele analisa os direitos humanos tal como eles eram conhecidos naquele momento, que eram simplesmente direitos civis, ou seja, igualdade civil de todos perante a lei, né? E direitos políticos que não existiam ainda, e direitos sociais não existiam ainda, né? Direitos econômicos, sociais e culturais não existiam ainda. Então Marx primeiro aponta esta limitação dos direitos humanos, ou seja, os direitos humanos tal qual existiam naquele momento eram direitos para uma classe só, para a burguesia. Essa é a principal crítica dele aos direitos humanos daquele momento, que eram direitos o direito de propriedade e o direito da burguesia ter as suas propriedades de meios de produção para explorar os trabalhadores. E é para explorar os trabalhadores, não é para beneficiar os trabalhadores, né? Que os direitos políticos, tal como eles eram reivindicados pela burguesia, também era um privilégio burguês, porque a burguesia não cogitava de estender os direitos políticos para os trabalhadores, e muito menos para as mulheres. Para as mulheres, muito menos ainda, né? Então, o Marx ele faz uma crítica dos direitos humanos tal como ele se apresentava naquela época, ou seja, ele critica as limitações dos direitos humanos, e com isso ele desmistifica o discurso dominante de direitos humanos até então existente. Então ele demonstra que os direitos humanos, numa síntese muito sintética, eles são uma condição necessária para a emancipação humana, mas não são uma condição suficiente. É preciso preservar os direitos humanos e ampliá-los dramaticamente, aprofundá-los dramaticamente. E esta ampliação dramática, esse aprofundamento dramático é a Revolução Socialista. Sem a Revolução Socialista não é possível você, por exemplo, tornar a realidade a igualdade social. Porque os direitos humanos, tal como chegaram até aquele momento, e como são até hoje, que o direito de propriedade é ilimitado, até hoje, né? Pega a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, não existe nenhuma limitação no direito de propriedade. Nenhuma. Nem sequer essa ficção jurídica que nós todos aprendemos na faculdade de Direito, da função, como é que é? Função social, como é que é? Função social da propriedade. A propriedade desempenharia uma função social se ela não existisse. Mas até essa ficção jurídica da função social da propriedade não é acolhida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então o Marx ele faz uma crítica assim, radical às limitações dos direitos humanos. Marx não era contra os direitos humanos, apenas dizer, isso aqui é pouco, isso aqui é insuficiente. Foi bom, chegou até aqui, mas isso aqui é o começo de uma caminhada longa. Basicamente essa crítica do Marx contida no texto, a questão judaica. Depois ele retoma em outros textos, praticamente em O Capital, ele retoma esta mesma crítica profunda, né? Mas basicamente é esta crítica. Preciso deixar muito claro isso, Marx não é contra os direitos humanos. Eu repito isso porque eu volto mesmo que leio aí algum colunista de jornal, comentarista de televisão idiota, ignorante, mal informado, dizendo não, porque os comunistas são contra os direitos humanos. Ele devia primeiro ir ler na fonte para ter uma opinião mais bem informada. É uma bobagem, né? Marx é contra os direitos humanos tal qual eles se apresentavam no início do século, na primeira metade do século XIX. Ou seja, ele combate as limitações dos direitos humanos tal qual eles se apresentavam naquela ocasião. Marx, por exemplo, aponta que a mulher não era considerada sujeito de direito naquele tempo.
E isso significa ser contra os direitos humanos? Não, significa mostrar que a mulher não era sujeito dos direitos humanos naquele tempo, porque não era mesmo, né? As mulheres que tentaram ganhar direitos humanos iguais aos direitos dos homens, na Revolução Francesa, por exemplo, como terminaram? Terminaram na guilhotina. A Revolução Francesa não acolheu as mulheres, os direitos humanos da mulher para absolutamente nada. Nada. Zero. Né? Quer dizer, então apontar essas limitações não significa ser contra os direitos humanos, significa apontar as limitações dos direitos humanos. E Marx, ao fazer este movimento, ele mostra o seguinte: olha, nós temos que aprender com a burguesia. Nós, classe operária, temos que aprender com a burguesia. Assim como a burguesia tomou consciência de classe no século XVII e XVIII, ou seja, ela descobriu e se conscientizou de que ela era uma classe separada das demais classes e que tinha interesses próprios, diferentes das demais classes, é preciso desenvolver a consciência de classe entre os trabalhadores, para eles entenderem que eles não são iguais aos seus patrões, eles são uma classe diferente. E eles têm interesses próprios, que não se confundem com os interesses da burguesia. É necessário desenvolver essa consciência de classe. Desenvolver e aprofundar até que um dia esta consciência aponte para a necessidade de dar o pulo do gato, o salto qualitativo, que é a transformação da sociedade capitalista numa sociedade qualitativamente nova, uma sociedade sem explorados, sem exploradores, sem oprimidos, sem opressores, em que os frutos do trabalho humano sejam distribuídos conforme as necessidades humanas, né? Com base na máxima, né? Que seja, nessa sociedade nova se exigirá que todos trabalhem e se distribuirá a todos conforme as necessidades de cada um que vai, porque vão ser diferentes conforme o tamanho da família, conforme a idade das pessoas, ou seja, as necessidades humanas serão atendidas com base no trabalho humano que será universal, né? E essas ideias de libertação humana, de emancipação humana, ao longo da segunda metade do século XIX, gradativamente, numa relação muito conflituosa, vão ganhando terreno sobre uma outra ideologia que era forte até aquele tempo, que era a ideologia do anarquismo, né? O anarquismo está para o marxismo mais ou menos como o marxismo está para o pensamento utópico, né? O anarquismo, na realidade, é uma revivescência na segunda metade do século XIX do pensamento utópico romântico da primeira metade, né? O anarquismo ele concorda com Marx da necessidade de uma sociedade igualitária, uma sociedade sem classe, baseada na cooperação entre os seres humanos e não na concorrência entre os seres humanos, uma sociedade, portanto, na qual não haja exploração, né, do homem pelo homem. Porém, o anarquismo localiza a origem de todo o mal na existência do Estado. E, de fato, Marx não era ingênuo, né? Marx combateu aquela fantasia liberal burguesa do século XVIII, XIX, da neutralidade do Estado, né? Que para os pensadores do iluminismo, o Estado era o provedor do bem comum. O Estado existia como uma mão neutra para apaziguar os conflitos sociais e, portanto, harmonizar a sociedade. O Marx ri disso. Onde existe isso? Só se for em alguma ilha perdida da Polinésia, porque o Estado realmente existente é um instrumento de administrar a violência da classe dominante contra a classe dominada. Por toda parte, o Estado é a violência dos burgueses contra os trabalhadores. O Estado não é neutro. Então, Marx não se iludia com a neutralidade do Estado, né? Porém, o Marx percebia o seguinte, que na passagem de uma sociedade de classes para uma sociedade sem classes, é inevitável que durante algum tempo exista alguma forma de Estado. Só que em vez de ser o Estado da burguesia, agora é o Estado dos trabalhadores, né? Porque se não existisse Estado para fazer a autodefesa social, a burguesia pode retomar o poder e destruir todas as conquistas, né? Então era essa a diferença principal entre o pensamento dos marxistas e dos anarquistas, né? Os anarquistas achavam que se abolisse o Estado, no dia seguinte estava tudo resolvido. Eles não respondiam a pergunta que é o seguinte: e a burguesia vai deixar? A burguesia não vai tentar recuperar de volta, não? Né? Chegamos no século XX. Portanto, vocês podem ter esperança de eu ir embora logo. Século XX. As primeiras décadas do século